Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso no dia de hoje. Mais uma oportunidade nas nossas caminhadas, jornadas, nas nossas carreiras terrestres, não é? Esta nossa evolução, pensando nós a caminho da evolução. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, de nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, e também dos nossos companheiros de viagem, como sempre, os nossos abnegados espíritos de luz, espíritos de amor, abnegados pretos velhos, também essas lindas, belas, maravilhosas princesas doutrinárias, do qual a minha preferida Janaína. Como sempre, não é? Como sempre, eu digo. Janaína, não é? Graças a Deus. Mas todas as princesas são lindas, belas e maravilhosas. Também os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos majestosos, grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Para o cumprimento da nossa jornada, caminhada, no cumprimento da nossa missão, também outra condição de espíritos, outros espíritos, outra condição não, porque são espíritos evoluídos, espíritos de luz, de amor, que sempre nos acompanham. Tiãozinho, Justininha, esse povo de Cachoeira, povo das matas virgens, esse povo cigano, esse povo de Maiante, os grandes iniciados dos Himalaias, enfim, temos umas numerosas, grandiosas falanges, espíritos de luz, de amor, nos assistindo a toda a hora, a todo o tempo. E para nós falarmos da nossa essência, da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa futura evolução, porque é futura, porque nós não sabemos o quanto evoluímos nesta terra, o quanto nós se evoluímos, enfim. Então nós, quando outrora no plano, no mundo etérico, no plano espiritual, antes de vir a este mundo físico, nessa parte etérica, onde estão todos os espíritos, é o mundo dos espíritos, e nós viemos de certa forma capacitados para receber essas comunicações, transmissões, por intermédios meios neste plano físico. Para isso somos denominados os médiuns, não é? Médiuns deste planeta. Aqui não importa qual é a condição do médium, porque há várias condições de médiuns. Há vários tipos de mediunidade, há várias condições de médiuns. Nenhum é melhor que o outro. Todos são um elo de ligação. Todos fazem um conjunto. Todos. Temos 2 olhos, temos 2 mãos, 10 dedos que se encaixam perfeitamente e por aí vai. Nós, médiuns, dentro desta corrente indiana do espaço e outras correntes que há por aí, outras doutrinas, que formam estes pares assim.
nós, claro que a nós, nos interessa falar da corrente indiana do espaço e porque das outras eu nada sei, nada sei. Por isso também não poderia falar, porque não sei mesmo nada. Mas enfim, ouvimos o nome e pouco mais, não é? Com certeza. E das 113 doutrinas que há neste planeta, é muita doutrina, é muita condição, é muitos os preceitos e as maneiras, enfim. Mas a nossa doutrina, a corrente indiana do espaço, a nossa nos deixada de herança, aquela doutrina que nós outrora pedimos, ainda na parte etérica, para virmos com a mediunidade, não é? A mediunidade todos trazem. Todo o ser físico traz mediunidade. Uns trazem mais, outros trazem menos. Uns conseguem captar as mensagens do mundo espiritual, da parte etérica, outros ficam muito além, outros não interpretam, outros não sabem, outros não sentem, enfim, temos neste planeta toda uma condição de pessoas, de médiuns, como há de profissões neste mundo. Há uma série, uma grande, vasta leque de profissões neste mundo. É como os seres, também não há dois seres iguais. Como não há dois seres iguais, também não há duas capacitações iguais. Parecidas, mas não iguais. Também não com as mesmas dificuldades, não com os mesmos trajetos, caminhos, enfim, não com o mesmo grau de evolução, porque nós, na realidade, o que acontece? Dizemos que não há nada igual porque nós não conhecemos. E há pouco, quando eu falei que estávamos na terceira dimensão, me perguntaram como é que eu sabia, não é? As dimensões, a terceira dimensão, que é onde nós estamos, nós temos o comprimento, a largura e a altura. Na segunda dimensão, por exemplo, para não estar aqui a frisar mais nada, na segunda dimensão tem o comprimento e a largura, mais nada. São dimensões, são vistas desta forma assim. É a evolução dos espíritos e nós estamos caminhando para a quarta dimensão, o que quer dizer que estamos a caminho da nossa evolução. E um dos caminhos da nossa evolução é a nossa doutrina, é a nossa mediunidade, é o acompanhamento com os nossos mentores, é o acompanhamento das nossas dificuldades que nos acompanham para nós, de uma melhor forma, podermos ultrapassar, saber dar a volta a todas as questões que se apresentem na frente de cada um. Aqui não importa. Aqui não importa a condição que... O problema que é... Aqui o que importa é solucionar o problema, a maneira que tem de solucionar esse problema sem prejudicar quem quer que seja, dando a melhor volta a esse problema ocasionado na altura por várias questões. Primeiro teremos que nos interiorizar, teremos que achar a fórmula certa para cada tipo de problema. Porque cada tipo de problema requer uma condição diferente. Com certeza. Nós não vamos pagar a água onde deram a luz. Nós não vamos pagar a luz onde nos deram a água. Nós não vamos a um sapateiro mandar arranjar umas calças. Nós não podemos trocar nada sem ser nos devidos lugares.
Com certeza que não. Com certeza que não. E como não podemos trocar nada aqui no mundo físico, também não podemos trocar os nossos problemas, misturá-lo com os problemas dos outros, fazer uma caldeirada, misturar tudo com os problemas dos outros, porque os nossos problemas são os nossos problemas. E nós estamos a interiorizar, a escutar os problemas dos outros, será bom na medida do desabafo da outra pessoa. Agora, não podemos de maneira alguma estar a guardar o problema daquela pessoa em nós, a interiorizar dentro de cada um de nós. O que é que acontece? Enquanto nós estivermos moendo aquele problema daquela pessoa, nós poderemos ter problemas superiores àquela pessoa. Mas enquanto a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa sintonia, a nossa força interior, tudo em nós estiver voltado para o problema daquela pessoa, o nosso mentor, os nossos mentores, eles por instantes, eles não nos abandonam, eles se deslocam até àquela pessoa. Deslocam-se até àquela pessoa para tentar resolver os problemas, não importa onde está a longura, não importa nada a condição onde está a pessoa, porque na realidade o que importa sim é solucionar o problema. E os nossos mentores, nós que nos preocupamos tanto com o problema daquela pessoa, daquela, da outra, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de, enfim, das várias ordens, os nossos mentores, eles temporariamente, provisoriamente, eles se deslocam até àquela pessoa. Para quê? Ela também tem os mentores dela, com certeza que tem. Mas como nós estamos sintonizados naquela pessoa, os nossos mentores vão até àquela pessoa para tentar resolver os problemas daquela pessoa. Nós, temporariamente, por conta do nosso livre-arbítrio, porque os nossos mentores deram a prioridade ao nosso livre-arbítrio, nós, como estamos mais preocupados com os problemas dos outros, os nossos mentores, olhando, sabendo, conhecendo a nossa condição e lendo o nosso pensamento, foram até à outra pessoa tentar resolver o problema daquela pessoa. Enquanto esse problema dessa pessoa estiver por solucionar, os nossos mentores, eles estarão lá com aquela pessoa, tentando ajudar e resolver os problemas dessa pessoa. E nós ficamos, de certa forma, ficamos desprotegidos. Não é bem assim, porque eles a qualquer instante regressam, não é? Qualquer sinal de alarme, porque eles, a obrigação de cada mentor é connosco. Isto aqui é uma comparação um pouco poderá não ser muito parecido, mas é a comparação assim momentaneamente que eu achei é um trono. Um trono está um Mestre Lua, Ninfa Lua, está no trono, não é? Atrás está o Mestre Sol, Ninfa Sol. Tudo o que se passar com aquele médium, com aquele mestre ou ninfa, é da responsabilidade daquele Mestre Sol, Ninfa Sol, porque na realidade quem comanda naquele trono é o Mestre Sol ou a Ninfa Sol. Não é o médium a parar, não é o médium de incorporação. Enquanto aquele médium, aquele mestre ou ninfa estiver ali incorporado, a responsabilidade é daquele que está tomando conta, daquele mestre Sol ou ninfa Sol. Passe o que se passar com o paciente do lado. O paciente do lado não é responsabilidade
do mestre Sol, da ninfa Sol, é só com aquele mestre ou ninfa que está ali à sua frente. É da responsabilidade exclusiva desse mestre ou dessa ninfa. E é da responsabilidade desse mestre ou dessa ninfa. O que é que acontece? Tudo o que acontece naquele trono, é por isso que tem que haver sempre muita atenção nos tronos, não é? Por conta das mistificações, não é as mistificações, é as mensagens trocadas, enfim, certos e determinados recados, contactos, enfim, que não é de uma entidade, às vezes de luz, que o Mestre Sol tem que estar muito atento. Voltando aqui ao nosso mentor, enquanto nós estamos naquela condição de preocupado com aquela pessoa, o nosso mentor abalou. Não importa aqui se está a 5 metros, se está a 50 metros, porque eles deslocam-se a uma velocidade mais rápida do que a luz. É como o nosso pensamento. O nosso pensamento está lá, eles foram lá. E foram cuidar, foram tratar, foram tentar resolver o problema, meter naquela pessoa a solução para aquele problema. Foram ver todo o quadro, daquela pessoa, que não demora muito, que eles têm logo acesso a cada pessoa, eles têm o acesso imediato a cada registro da herança transcendental. Tem registro desta encarnação agora, não precisa ser o nosso mentor, o meu mentor, o Pai João das Almas, mas se vier outro mentor, vamos dizer assim, se vier outro mentor, que já tem vindo muitas vezes, não é? Esse mentor que vem não tem o acesso, que não tem o acesso ao meu registro, para poder cuidar e tratar de mim? Tem o acesso todo, tem a minha ficha toda e a vossa, para ter acesso a tudo quanto nós carregamos, a todos os pesos kármicos transcendentais, a todas as dívidas, a todos os reajustes, a todas as condições que nós possamos transportar na altura. Porque, por não ser o nosso mentor, é um mentor de luz, é um mentor espiritual. E então tem que ter acesso para uma verdadeira sintonia e equilíbrio e uma condição espiritual do qual eles possam olhar àquele quadro, ao meu quadro, e ver qual é o problema, qual é a solução e onde é que está a grande questão. Porque na realidade, não ser o meu mentor é porque ele se calhar estará fazendo alguma coisa. E às vezes também vem o mentor, pode vir o mentor que melhor se adapta à condição daqueles pacientes que vão vir na altura, né? Nos tronos. Estamos a falar de tronos. Consoante aquele paciente que está lá, que já está além rondando. Aqui pode ser físico e pode ser desencarnado. Aquele paciente que já está além rondando, já está escolhendo, inclusive a mesa, o trono, qual é a aparência deste mestre, daquela ninfa, deste trono, daquele trono, já está escolhendo, eu quero ir àquele, enfim. Mas a espiritualidade trabalha de maneira diferente. A espiritualidade é que escolhe onde aquele paciente vai passar. Mas vai intuir na mente, na condição daquela pessoa, sem trilhar o livre-arbítrio, vai implantar na mente daquela pessoa mesmo aquele trono. Que é o trono que lhe vai chamar mais a atenção. É o trono que vai entrar com mais sintonia.
E aquela paciente, não importa se é homem, se é mulher, a espiritualidade já trabalhou, manipulou aquela pessoa, e aqui estamos a falar de ser físico ou ser desencarnado. Assim é o mentor que vem. Assim é o mentor que vem. Porquê? Pois isso é uma questão que eu na realidade não sei. Eu na realidade não sei. Mas que é. Vem o mentor. Se eu não for o meu mentor, ele tem que ter o acesso todo a mim, como se fosse o meu mentor. Ele ao vir, ele ao manipular, ele já sabe todo o meu historial. Todo o meu historial do passado, pesos, dívidas, reajustes, tudo, para uma melhor manipulação deste aparelho, deste plexo, deste espírito. E então ele vai manipular da melhor maneira, para que fosse o mentor. Daí vem o paciente e ele vai tratar. Não é? Na nossa individualidade, nos nossos lares, na rua, nos nossos lares, nos nossos empregos, porque nos empregos também acontece muito, nós nos preocuparmos com um colega, com uma colega, por várias questões, o nosso mentor, como nos acompanha, aqui quer seja preto velho, quer seja preta velha, quer seja princesa doutrinária, porque as princesas doutrinárias também acompanham os seus protegidos, porque elas tomaram esse compromisso. Dizer assim, eu fui médium, eu fui mestre sol durante 7 anos. Ao fim de 7 anos, eu mudei de mediunidade. Tinha uma princesa, passei a ter um preto velho, um médico da cura, um caboclo. Está tudo certo. Porque na realidade, na erraticidade, no mundo espiritual, foi tudo isso, por incrível que pareça, no nosso plano reencarnatório, foi tudo isso que nós pedimos. Foi toda essa mediunidade que nós pedimos. E esses 7 anos que esteve com a princesa e a missionária, que esteve, enfim, e que depois passou para outra entidade, não ficou desprotegido. Primeiro, os bónus que ganhou nesse tempo serão depositados. Essa princesa não vai guardar esses bónus para ela, não vai, porque entidade espiritual nenhuma irá usufruir de algumas bem-valias adquiridas por um médium. Não, entidade espiritual usufrui das bem-valias da individualidade desse espírito, dessa princesa. Ela vai usufruir das bênçãos dela, dos bónus hora dela, do aproveitamento do trabalho que assistiu sempre esse médium, esse mestre, essa ninfa, durante esses, supondo, 7 anos. Ao fim de 7 anos, voltou à escola, voltou às aulas de desenvolvimento, para dizer assim, estava tudo tão certo, tudo o plexo, o início. Não, teve que haver mexida. Quando foi fazer o teste para me dar a mediunidade, aqui a princesa, ela continua ainda presente, continua com os bonezinhos dela, desse mestre, dessa ninfa, guardado. O que é que acontece? É da responsabilidade dela, por enquanto, esse médium.
É da responsabilidade dela, porque entretanto o médium ainda não adquiriu outro protegido, outro protetor, digo, um mentor. Por enquanto foi fazer o teste mediúnico e deu o inverso. Deu a mediunidade mais aflorada, deu a mediunidade mais noutra condição. O que quer dizer que tem que mudar de mentor, não é? Tem que mudar de mentor. As nossas princesas doutrinárias, elas já investiram no desenvolvimento desse Mestre Sol, Ninfa Sol. Elas pagaram o seu desenvolvimento de cada um. Nós, Mestre Sol, Mestre Lua, foi desenvolver, essas princesas começaram com todo o amor a pagar o desenvolvimento, até que foi o emplacamento, começou-se a trabalhar, começou-se a dizer essa linda e bela doutrina, começou o médium a ganhar os seus bónus, a princesa começou a ser paga aos poucos do que despendeu, mas vamos aqui aos 7 anos, o mestre muda a sua mediunidade, foi fazer novo teste e vai passar a Mestre Lua. Ora bem, Mestre Lua é um espetáculo, não é? Uma beleza. Mas ser Mestre Sol também é. Eu queria ser Mestre Sol. Como sempre digo, eu gostaria de ser Mestre Sol. Como sempre digo, comandar esses grandiosos trabalhos, ter o comando desses grandiosos trabalhos, deve ser é uma bênção e é uma alegria. Mas nem todos podemos ser Mestre Sol, nem todos podemos ser Mestre Lua. Somos médios acima de tudo. Isso é uma realidade, isso é uma constante que nós não podemos fugir. Aqui, quando o mestre Ninfa começa as suas aulas de desenvolvimento para Lua, a ninfa, a princesa, ficou quieta, porque a partir dali é outra condição, é uma jornada diferente. É uma jornada, quem diz de Sol para Lua, diz de Lua para Sol, porque também acontece. A princesa ficou quieta. Quando esse mestre, essa ninfa, na realidade, mas já tem um mentor, uma mentora, pagando o seu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento tem que ser pago. Não é? Temos lá o nosso adjunto, não é? Temos lá o nosso instrutor, que com todo o seu carinho, o seu amor, quer dizer, isto aqui é um pouco sensível, esta condição, porque depende muito do instrutor, depende muito do adjunto. O meu adjunto foi 5 estrelas. Foi uma pessoa 100%. Sem pressa para dar aulas, nas aulas, nunca tinha pressa, não, levasse o tempo que levasse, não é ter pressa para dizer que não dava, não, sempre se prontifica para dar, sem pressa alguma, sem comer, sem beber, às vezes lá bebia-se para beber, sem bebia, sem comer, leva horas dando as aulas, com todo o amor, todo o carinho, todo o empenho, enfim. Tem outros instrutores que só ensinam ali meia dúzia de coisas, como muita gente já me tem relatado. Muita gente já me tem relatado das condições do ensinamento de certos e determinados instrutores. Claro que eu tenho muitos amigos, mestres, instrutores. Isto também não serve para todos. Serve para alguns. O barrete serve a quem servir.
porque há muitos instrutores que deixam muito a desejar. Não ensinam o que está no livro que eu tenho ali, no livro de instruções. Não ensinam, nem metade. A segunda aula é repetitiva até quase à última, segundo informação de pessoas que já fizeram isto e que já acompanharam este processo muita vez. Dão a primeira, a segunda aula, aquilo é sempre igual. É vir ao disco e toca o mesmo, não passa daquilo. Mas o que está ali em causa é o desenvolvimento. O desenvolvimento já está a ser pago por um mentor, por uma mentora, que nós, médiuns, mestre Lua, ninfa Lua, poderá inclusivamente não conhecer, mas já está a ser pago para estar ali a frequentar aquelas aulas, para estar ali manipulando os plexos, que são iniciáticos, mas não são iniciáticos. Naquela condição, não são iniciáticos. Ali é uma nova condição, é um novo caminho que pediu lá, mais no atrasado, que pediu lá no plano etérico, foi pedida essa condição de percorrer um certo caminho com uma condição, a partir de certa e determinada altura percorrer outro caminho, noutra condição. É um novo caminho, é uma nova jornada, é uma nova caminhada, é um novo raiar do dia, é um novo amanhecer. Como é bonito, como é belo todas estas condições nossas mediúnicas. Nós não sabemos quem é o nosso mentor, mas ele já está pagando. Nós não sabemos quem é a nossa mentora, mas ela já está pagando, não é? Com certeza. Esse médium, aqui, para médium de incorporação, não tem conta de aulas. Há uns que levam 2 meses e estão capacitados. Há outros que levam 2 anos e não estão capacitados. Há outros que levam 1 ano, há outros, cada um tem a sua condição. Aqui não é uma condição de tempo, não é uma condição de pressa, não é? Porque aqui não pode haver pressa, tem que haver certeza, isso sim, não pode haver pressa, tem que haver certeza na condição mediúnica, nas entidades espirituais que ali se apresentam, naquela condição, nas aulas. E quando chegarem, quando nós fazemos o nosso emplacamento, o mestre, para mestre Lua, todo aquele dinheirinho espiritual, se nós tivermos algum, quem passou por esta fase, se nós tivermos algum, não é? Esse nosso dinheirinho que nós trabalhamos como mestre Sol, ninfa Sol, que está guardado no banco dessa linda, bela e maravilhosa princesa, ele não se perde, porque ela vai entregá-lo todinho ao nosso mentor atual. Mas é depois do emplacamento. Depois do emplacamento. Antes não. Depois de saber a certeza quem é o mentor. O nosso dinheirinho espiritual transita de uma mão linda, bela e maravilhosa para outra linda mão, bela e maravilhosa, que vai fazer assim, guardar tudo muito bem religiosamente para as nossas aflições diárias, na nossa vida física, os nossos desatinos, as nossas dificuldades, os nossos desajustes. Todas essas nossas dificuldades mediúnicas, quando nós formos emplacados com essa entidade espiritual, toda a nossa pobreza ou toda a nossa riqueza espiritual, ela passa para o nosso mentor atual. Mas uma coisa já é certa, nem que nós não tenhamos nada, já temos uma grande riqueza. Estamos dentro da corrente indiana do espaço. Temos um mentor, temos uma mentora, um espírito que lá
no mundo etérico, quando nós estávamos lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório, lá se prontificou, isto estamos a falar aqui, pode ser 100 anos, 200 anos, 300, 400, 500, 600, 700, 800 anos. Isto não foi a semana passada, não foi aqui, dependendo da idade de cada um, 15 ou 10 ou 15 anos antes. Pode não, pode ser há 100 anos, há 200, há 500, há 600 anos, que este compromisso foi assumido no mundo etérico, na parte espiritual, por conta dos nossos mentores. Isso pode ter sido há 100 anos, há 200, porque, mais uma vez, como sempre todos sabem, no mundo etérico, na parte espiritual, não há tempo, não há espaço e não há matéria. E como não há essas coisas, nós, quando falamos em anos aqui do mundo físico, quando nós falamos em tempo aqui do mundo físico, nós falamos do mundo espiritual, falamos é muito, muito, muito mais tempo. Porque, na realidade, quando nós dormimos aqui, por exemplo, no mundo físico, que eu já falei isto, já há muito tempo, há algum tempo, se nós tivermos um sonho, por exemplo, o mesmo sonho, que é raro, acho que ninguém sonha desta forma e deste feitio, de 30 minutos. Ninguém sonha 30 minutos com o mesmo sonho. 30 minutos é muito tempo. Com o nosso corpo dormindo, o nosso espírito pairando, seguro a nós só por um cordão invisível, um cordão de prata. Ele sabe-se lá está onde. É muito, muito difícil qualquer pessoa sonhar o mesmo sonho 30 minutos. Mas quando nós sonhamos 30 minutos aqui no mundo físico, o mesmo sonho, no mundo espiritual, no mundo etérico, nessa parte etérica do mundo espiritual, onde habita o mundo dos espíritos, pode ser passado por 200, 300, 400, 500, 600 anos. Porque lá não há espaço, não há matéria e não há tempo. O tempo existe aqui. Mas nós somos muito abençoados, porque nós tivemos, já nesse tempo, tivemos o conhecimento de pedir para entrar nesta linda, bela e maravilhosa doutrina, dentro desta grandiosa cabala do grandioso Semiromba de Deus, nesta escola que eu há bocado falei na escola, a escola do caminho, na escola do Mestre Jesus. E nesta escola do Mestre Jesus, que é o nosso aprendizado físico e também espiritual, é a nossa transcendência, é a nossa conclusão de todo o nosso livre-arbítrio que nós poderemos fazer uso aqui nesta terra para usufruir mais tarde essas grandiosas bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso nesses mundos encantados, no mundo espiritual, na parte etérica, quando nós para lá caminhamos. E nós entramos aqui na corrente indiana do espaço. Entramos. Só que tem muito médio, tem muito mestre, tem muita ninfa que não sabe agradecer a grandiosidade de poder estar dentro desta grandiosa força. Porque o tempo que era para agradecer, o tempo que era para louvar a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, está entretida com o ego, com o egoísmo, com a vaidade, com a ganância. Está olhando às mãos de cada um dos vossos irmãos, das vossas irmãs, no que é que eles, na fortuna que eles conquistam ou perderam.
em vez de cada um se conscientizar com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro conhecimento, com a sua verdadeira jornada e caminhada no caminho da evolução. Caminho da evolução neste mundo físico é caminho de sofrimento, é caminho de amor, é caminho de ajudar quem quer que seja. Não é de prejudicar, não é de dizer mal, não é de falar o que quer que seja de alguém. Estar dentro desta grandiosa força, nesta escola do Mestre Jesus, nesta cabala do grandioso Simiromba, Seta Branca, nesta força bendita do São Francisco de Assis. Que grandiosidade! Que grandiosidade! Esta força absoluta dentro destes templos do amanhecer, onde estão todos estes abnegados mentores, mentoras. Há muito filho, muita filha, muito mestre, muita ninfa, que está preocupado com o que o outro adquire, preocupado em pequenas guerras quesílias, em pequenas desorganizações para ir buscar muitas das vezes as forças desses mundos inferiores, até cada um de vós, até cada um de nós. Porque estar dentro dos templos do amanhecer, meus irmãos, é algo do sublime, onde existe tanta e tanta e tanta força, força poderosíssima, que está ao comando do Jaguar. Jaguar que tem que saber manipular essas energias, essas forças. Não é desperdiçar em guerras, em ódios, não é voltar as costas, não. Jesus divino e amado Mestre citou: orai e vigiai. E vós e nós, meus irmãos, somos na realidade, como disse Quatai 108, o Jaguar é o medianeiro entre o céu e a terra. E sendo o medianeiro entre o céu e a terra, tem que se equilibrar numa verdadeira energia, numa verdadeira sintonia. Sintonia desses mentores espirituais, dos quais essas forças que vêm desses mundos até esta terra. Porque a todo momento, a toda a hora, a todo momento, a todo segundo, os vales negros invadem este planeta físico com as maiores, as grandiosas falanges para trazer o quê? Trazer o ódio, a raiva, a inveja, a agonia e o desespero. E aonde? No vosso íntimo, no vosso plexo iniciático, nos 3 reinos da vossa natureza, no vosso sol interior, para deixar esse sol deixar de brilhar, tapando com uma peneira. A peneira muitas das vezes da ilusão, a ilusão das coisas infrutíferas, das coisas que não são realmente reais neste planeta físico, que não são reais para o espírito, não são verdades absolutas que vêm desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre. O Simiromba de Deus lá de Capela envia, vigia cada jaguar, cada filho e cada filha. O Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, tem um lindo, lindo, lindo e belo jardim, que são as suas filhas, as ninfas, onde todos os dias, mediante as vossas conquistas, mediante os vossos desesperos, angústias, tristezas e agonias, mas o grandioso Simiromba Seta Branca, vosso Pai, nunca deixa de cuidar de cada filha na sua individualidade, dando o maior carinho, o maior apoio, enviando para junto de cada uma dessas filhas grandiosos espíritos para apoiar, harmonizar e equilibrar no cumprimento da vossa jornada mediúnica e física. Também o Mestre Jaguar, também de igual modo é filho do o grandioso Simiromba, Seta Branca, o grande cacique Tupinambá, o grande guerreiro dessas planícies de outrora,
que na força bendita de Deus Pai Todo-Poderoso, cuida também trazendo o equilíbrio e a harmonia a cada filho e a cada filha, quer seja mestre Sol, quer seja mestre Lua, não importa. O que importa aqui é a essência de cada um, é a condição que cada um se encontra. Se na realidade cada um quiser ser salvo, se na realidade cada um quiser ter as suas conquistas outrora, terá que se harmonizar numa verdadeira sintonia de equilíbrio e de harmonia desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Agarrarem à fé, ao amor dos mentores espirituais, agarrar essa força bendita de Quatai 108, que deixou implantado neste planeta tantas e tantas forças, tantas e tantas sintonias, com muito e muito amor transmitiu a cada um todo o seu aprendizado, com o sofrimento na carne física, com o cumprimento da sua jornada outrora. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não deixemos forças negativas pairarem no nosso sol interior, tapar a nossa força, a nossa sintonia, tapar a força do jaguar. Se equilibrem na sintonia e na harmonia do vosso pensamento e levem o pensamento a Jesus. Peçam por os hospitais, por os aflitos, por os acamados, por aqueles também que já partiram desta terra, que se encontram na parte etérica, no mundo espiritual, para que possam ser bem assistidos, para que possam levar a cada segundo, a cada momento, um alimento necessário para o cumprimento da sua jornada nesses carreiros terrestres e no mundo espiritual. Porque o jaguar estar dentro desta grandiosa cabala, dentro dos templos do amanhecer, é uma sintonia perfeita, é um equilíbrio perfeito do qual vós, todos vós, pediram outrora para passar neste caminho, por esta jornada. Não é dificuldades, as dificuldades, elas já existiam. As dificuldades, quando cada um de vós desaparecer para o mundo etérico, elas irão continuar. As dificuldades sempre se irão manifestar no ser físico, porque o ser físico sempre as irá atrair. O vosso pensamento, o vosso padrão vibratório será muitas das vezes a vossa sentença, a nossa sentença. Por isso nós somos iluminados, abençoados, por estar dentro desta corrente indiana do espaço. Dizer que não é bom, é. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos agarremos na realidade aos nossos mentores, a esta força crística, nos agarremos à espiritualidade. Nos lembremos que, enquanto nós estivermos pensando naquele problema daquele irmão, daquela irmã, os nossos mentores irão tentar resolver. E os nossos irão ficar em banho-maria, porque ficam um pouco parados. Eles não nos abandonam, mas ficarão em banho-maria para serem solucionados depois daqueles, porque a nossa mente está mais preocupada com os problemas do nosso vizinho. E isto também se intitula aquelas pessoas que gostam muito de dizer mal. Nós não poderemos ter essa condição de estar criticando. Já viram que nós também temos defeitos? Cada um de nós é cheio de defeitos. Já viram que se nos apontarem os defeitos, nós não gostamos. Nós não gostamos que os outros nos apontem os nossos defeitos.
mas nós às vezes gostamos de apontar os defeitos dos outros, que a nós podem parecer defeitos, mas que para eles não é defeitos. É um erro, porque o erro que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, aquele erro que nós cometemos, aos olhos dele, está correto. Se perguntarem, se nós vemos uma pessoa fazer algo de errado, que nós, na nossa condição, na nossa sintonia, se vermos alguém fazer algo de errado, aqui até vamos falar o seguinte: matar alguém é errado? Claro que sim. Um animal aí na rua, matar um ser físico, é errado, com certeza. Se alguém disser que não é, enfim. Mas se nós perguntarmos àquela pessoa que matou, se 90% se calhar arrependem-se, não é? 90% se calhar arrependem-se. 10% acham bem. Porquê? Porque aquele espírito, ou 80% se calhar acham, se arrependem, e 20% se calhar acham, enfim, que merecia, que está bem, enfim, por as várias condições. Porquê? Porque aquele espírito daquela pessoa que fez essa condição é um espírito que está doente. E aquele espírito que está doente transfere para a nossa consciência, para o nosso pensamento, e nós não, salvo Deus, quem tem essas condições. Quem tem essas condições, quem faz essas condições, se nós perguntarmos, tivermos o sangue frio e perguntar, a pessoa se calhar acha bem. E vai elicitar uma série e determinada condição de causas que levaram a fazer aquilo e a achar bem. Mas não, é errado. Porque não há condição nenhuma que leve outra pessoa a matar outra. Porque para tirar a vida, tirar não é tirar. Nós já pedimos o nosso tempo, o nosso término, a não ser que eu amanhã me queira matar. Mas mesmo assim eu não tenho esse direito. Quanto mais fazer isso a alguém, não é? Porque só Deus tem é que sabe quando termina a nossa caminhada, jornada. E quando chegar a essa altura, Deus diz: meu filho, vem, acabou o tempo. E aquilo a gente vai. Agora, chegar ao pé de outra pessoa e matar, e escuta lá, não achaste está mal feito? Não, não é mal feito porque ele fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro, fez assim, fez. Ainda há pessoas que batem palmas. Não há condição e não há razão nenhuma neste mundo físico que leve alguém a matar alguém, a não ser por ganância, por ódio, por desprezo do ser físico, desprezo da raça humana, desprezo até de si mesmo, aquele que fez esse ato. Porque no meio disto há muitas condições. Agora vamos ao inverso. Há parte da família que perdeu aquele ente querido. Se perdoa, se não perdoa, aqui há toda uma condição. Se está com ódio, raiva, se matava, se iria ao pé daquele que matou o outro, se não o matava também. Mas não vinha a família do outro, a família deste matava tudo. Mas não vinha. Conclusão. Isto é um labirinto sem fim. Se nós estivermos agarrados ao ódio, à raiva, à agonia e ao desespero. É um labirinto que não tem fim. Que nós, consideravelmente, a nossa condição é mesmo temos que perdoar. E perdoando, não é voltar as costas, é perdoar mesmo, porque a nossa essência dá para isso. A nossa condição, por muito sofrido que doia, dentro de nós, por este mundo fora, cada um tem as suas condições. Eu tenho condições que pensava jamais perdoar. Eu tenho condições que, se me falassem que há 20 anos, eu achava impensável. Hoje
já sei o que é isso, sei o que é certas e determinadas condições. O melhor é perdoar e não pensar nelas. Senão o que acontece? Nós nos desgastamos, nós nos perdemos num labirinto e emaranhado tipo de condições que os vales negros vêm logo a fugir. Se 100 espíritos não chegarem, vêm 200 para nos puxar cada vez mais para baixo, para nós cada vez estarmos mais em baixa de sintonia e cada vez nós estamos piores. Essa é a realidade. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto tempo tem este vídeo? Salve Deus. 55 minutos. Meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus. Já passou 55 minutos. Como é que é possível? Bom, salve Deus. YouTube, página do YouTube. Todas essas pessoas que lá estão, um grande abraço. A esses novos inscritos na minha página do YouTube e aos outros, a todos, de igual modo, um grande abraço. Um lindo e abençoado fim de dia. Minhas páginas do Facebook, também, a essas milhares de pessoas que lá estão, a todos eu desejo um lindo dia, um dia abençoado, iluminado, um dia com muita fé, esperança, que nos vossos lares reine a paz e a segurança, a serenidade. Que Jesus esteja no vosso caminho, no vosso coração. Página do WhatsApp Mundo Espiritual. A todos eu envio um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, que nossa clarividente Mãe Quatai 108 nos ilumine e nos abençoe. Ao resto dos grupos onde eu estou inserido, a todos os outros grupos, de igual modo que o grande Simiromba Seta Branca, nosso Pai, os nossos mentores, nos possam ajudar, auxiliando, amparando, cuidando, a cada segundo, a cada momento das nossas vidas, dificuldades, angústias, tristezas e agonias. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Salve Deus e graças a Deus.